Pra você, tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, aleluias. Que nós possamos verdadeiramente viver assim, irmãos. Se nós lembrarmos de Deus em cada ar que respiramos, quanto tempo teremos para murmurar, reclamar, nos entristecer, ficar depressivos, ansiosos, preocupados, se em cada respirar você se lembrar de Deus, você lembrar que você só tem fôlego porque Ele permitiu mais um dia para você. Abra a tua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. É importante você sempre se recordar de quem você é em Cristo Jesus, o que é que Deus coloca em tuas mãos, o quanto o Pai, mesmo com toda a sua grandiosidade, acredita em você. Acredita que você é capaz de desempenhar a missão que Ele te entregou. 1 Pedro 2, 9. Aleluia, sim. Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Feche seus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Senhor, porque muitas vezes nós olhamos para nós, Pai, e não vemos nada disso. Somente o Senhor é capaz de despertar essa identidade em nós, porque facilmente podemos, Pai, perder a nossa identidade, deixar de acreditar de que verdadeiramente o Senhor nos chamou, deixar de acreditar de que verdadeiramente o Senhor confia em nós, acredita em nós. Muitas vezes podemos ficar temerosos, Pai, assim como ficou Moisés, declarando: não, eu não sou capaz. Ou talvez podemos ficar como Jonas e ir pelo lado contrário daquele que o Senhor está mandando nós irmos. Ou talvez podemos ficar como Elias, nos esconder numa caverna e não querer sair de lá. Mas o Senhor está nos declarando: desperta tu que dormes. Eu acredito na obra que eu entreguei nas tuas mãos para você realizar. Eu te fortaleço, eu te tomo pela mão, eu te chamo de filho. Eu coloquei nas tuas mãos a minha obra porque acredito que você é capaz de desempenhá-la. Pai, se o Senhor acredita, que nós de igual modo possamos também acreditar, Senhor. E a prova de que acreditamos é avançar. 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 Pai, ordene a tua bênção, é o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos. Sentem-se glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Queridos irmãos, nós estamos na semana dos missionários, de nos recordar daqueles que estão lá fora pregando o Evangelho, daqueles que estão arriscando a vida por amor a Jesus Cristo. E nós não podemos ser diferentes. Nós devemos avançar. A campanha que acabamos de viver, a campanha que acabamos de
presenciar através de 5 elos que declarou coisas poderosas e grandiosas para nós. E se você perdeu algum elo, nós temos toda essa campanha gravada no YouTube. Ela declara: avançar para vencer. Não tem como nós vencermos sem avançarmos. Por que eu estou declarando isso? Porque ao meu redor eu tenho visto muito isso, irmãos. As pessoas querem resultados, mas não querem pagar o preço para tê-los. Eu estava pensando nisso esses dias. As pessoas querem alcançar coisas, mas de braços cruzados. Querem atingir alvos, mas sem nem menos estar mirando neles. Está totalmente com a mente vagando por outras coisas, sentimentos em outras coisas e almejando alcançar algo, mas sem dar nenhum passo em direção a esse algo. Como vencer se eu não avançar? E como avançar? Você vai avançar quando você acreditar verdadeiramente naquilo que você carrega. Quem você é em Cristo Jesus? Você tem certeza da sua identidade? Ou você ainda continua declarando sobre si mesmo: eu sou um derrotado, eu sou um fracassado, eu não consigo, eu não posso, não, isso não é para mim? Como que Deus vai confiar missões nas suas mãos, sendo que você não acredita naquilo que Ele derrama sobre a tua vida? Porque muitas vezes a gente fica muito mais preso no que as pessoas estão falando para nós, do que naquilo que Ele fala para nós. Eu não me recordo, acho que foi a pastora Lourdes que pregou aqui. Não precisa um profeta chegar para você e falar: olha, é isso, isso e isso. Já tem profecias de Gênesis a Apocalipse ao teu favor, e nós não cremos. Pastor, como você está declarando que nós não cremos? Porque fé se prova com obra. Se não tem obra, não tem fé. Não sou eu quem estou dizendo, irmãos. Se eu não quero agir, se eu não quero avançar, se eu não quero fazer, se eu não quero trabalhar, eu não estou crendo. E sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então nós queremos as coisas, mas não queremos nos esforçar. Quando a Bíblia diz: o céu se conquista se esforçando, avançando, eu prossigo para o alvo. Tem uma ação: ide e preguem o Evangelho. Então tem que fazer algo. Não adianta nós cruzarmos os braços e achar que as coisas vão simplesmente acontecer. Não vão. Você precisa agir. Aquilo que Deus precisa fazer por você, Ele faz, mas aquilo que você precisa fazer, Ele colocou nas tuas mãos para você fazer. A parábola dos talentos deixa isso claro para nós. Entregou 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. O que tinha 5 multiplicou para 10, o que tinha 2 multiplicou para 4, e o que tinha 1 não fez nada. Não fez nem o básico para aquilo lucrar, para aquilo faturar. Porque depois ele fala: por que não colocou no banco pelo menos? Porque lá pelo menos ia render juros. Nem isso você teve capacidade de fazer. Você escondeu o teu talento. Você simplesmente não quis fazer. E aí o que a Bíblia declara? Tire esse 1 e entregue ao que tem mais. Porque aquele que tem mais, muito mais lhe será dado. Mas aquele que não tem feito nada, até o pouco que tem, lhe será tirado. Então olha as palavras poderosas que o Senhor está declarando para nós. Vocês são a raça escolhida. Declara: isso está sobre mim. Isso está sobre você. Essas são as promessas do Senhor sobre você. E tem uma palavra aqui que chama a nossa atenção: mas vocês. Por que Pedro escreveu mas vocês? Nós estamos aqui no versículo 9. Então o que é que os versículos que antecedem esse versículo 9 declaram? Ele declara para nós: abandonem a vida errada, abandonem o comportamento de ciúme, de inveja, de contenda, de murmuração,
Abandonem essa vida, abandonem esse comportamento. Queiram receber um leite puro, assim como uma criança recebe de sua mãe, um alimento puro, algo verdadeiro, algo sólido, algo que verdadeiramente só pode vir dos céus. Porque ele declara, porque o Senhor colocou uma pedra. O Senhor colocou uma pedra. Versículo 6: pois as Escrituras sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Não ficará desiludido. O que é desilusão? Descrença, desânimo, depressão. Eu não acredito, eu não vejo nada, eu não anseio nada, eu não busco nada, eu não avanço para nada. O povo perece porque lhe falta conhecimento. E essa palavra é pesada, irmãos, porque ela é sobre os sacerdotes. Ela fala sobre um tempo onde os sacerdotes não tinham mais a preocupação em ensinar o povo as Sagradas Escrituras. E do que é que Pedro nos chamou aqui mesmo no versículo 9? Raça escolhida, os sacerdotes do rei. Se nós, os sacerdotes do rei, não nos interessarmos em aprender o que as Escrituras falam sobre nós e ensinar o que as Escrituras ensinam, nós pereceremos, nós fracassaremos. Paulo diz em Romanos 10: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão naquele em que eles não creram? Como crerão se eles nunca ouviram falar? Como ouvirão falar se não há quem pregue? Essa é a nossa missão, irmãos. Pregar é a nossa missão. Os de fora não vão vir se eles não ouvirem alguém pregando para eles. Por isso que a Bíblia diz: no que depender de vós, tenha paz com todos, porque essa reputação vai abrir portas para que você pregue o Evangelho. Uma pessoa que aonde chega, ele faz contenda, faz divisão, faz fofoca. Que Jesus que essa pessoa vai pregar para quem? Em todo ambiente que ela está inserida, ela arruma briga, ela cria confusão, ela nunca consegue ter um olhar positivo sobre as coisas. Qual reino essa pessoa vai implantar? Qual é a força que ela tem para falar do amor de Jesus Cristo, se ela agir dessa maneira? Então, no que depender de nós, é nós quem temos que carregar a paz, é nós que temos que estabelecer a paz. A Bíblia diz: bem-aventurados pacificadores, aquele que chega no ambiente de contenda e leva a paz, pacifica aquele ambiente e não coloca mais lenha na fogueira. É fácil, irmãos? Não é. Eu trabalho na academia e desempenho um cargo de liderança. Tem hora que a confusão se instala assim, ó. Eu nem percebo de onde vem. A hora que eu vou ver já aconteceu. E aí eu tenho que me levantar e pacificar. Aí imediatamente eu peço sabedoria do Senhor. Me ajuda, Deus. Como diz o pessoal, se me der força, eu preciso de sabedoria, porque se me der força. Então a gente tem que agora dominar a nossa carga, entrar na situação e pacificar. Por quê? Você é um representante do reino, você é um embaixador do reino. Você carrega a presença de Jesus Cristo, o príncipe da paz. Então vocês são a raça escolhida, o sacerdote do rei, a nação completamente dedicada a Deus. Essa palavra ela traz peso. Completamente, ou seja, inteiramente.
De espírito, alma e corpo, você tem que se lançar nisso. O povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Quem saiu da escuridão? Saíram da escuridão? Mais ou menos, né, Lu? Continua um pouquinho da escuridão. Estou falando da alma, tá, irmãos? Eu vi a cara de maldade de vocês, não vem não. De uma vida de pecado, de uma vida de erros. Você saiu da escuridão para a maravilhosa luz. O Senhor teve misericórdia de nós, irmãos. Quem nós éramos? Quem nós éramos? Então o Senhor teve misericórdia. Eu preguei nesse domingo, né? Por causa da grande misericórdia divina, rendam-se agora como sacrifício vivo, agradável ao Senhor. Então você saiu da escuridão para a maravilhosa luz. Você faz menção do tamanho da obra que o Senhor encarrega você de realizar. Irmãos, eu acho lindo o quanto Deus deposita confiança em nós. Eu acho ele até meio maluco. Tem hora que ele entrega umas coisas, eu falo, Deus, é doidão, rapaz. Eu não sei o que o Senhor está vendo não, mas eu vou junto. Se o Senhor está confiando, vamos embora, vamos fazer o que tem que ser feito então. Mas amém, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu não acredito no Victor, eu acredito em Deus que age, opera por meio do Victor, quando o Victor permite também, porque eu posso barrar a obra do Senhor. Nada pode te afastar do amor de Deus, só você mesmo. Só você mesmo pode agir como filho pródigo e decidir afastá-lo de você. É a única forma, porque a Bíblia deixa claro: nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada. Nem tempo, nem demônio, nem pessoas, nada. Só a nossa decisão de nos afastar dele é a única coisa. Amém? Que Salmos 23 fala que Ele é o nosso Deus em todos os estágios da nossa vida. Desde quando a gente está nos pastos verdejantes e águas tranquilas, até quando estamos no vale da sombra da morte. Ele está com a gente em todo o tempo. O único que pode afastá-lo da tua vida é você mesmo. E ele permanece no mesmo lugar. É você quem sai, ele permanece. O tamanho da nossa missão, irmãos. E aquele que nos chamou para ela. Abra a tua Bíblia, Isaías, capítulo 42. Capítulo muito poderoso. Uma vez eu estava tendo uma experiência com o Senhor em oração. E Ele me mostrou esse capítulo, eu chorei que nem criança, porque eu tinha acabado de viver algo muito bom, muito poderoso. Essas palavras é uma profecia sobre Jesus Cristo. Mas Jesus declarou que se nós crermos, nós faremos obras maiores do que as que Ele mesmo realizou. Então toda a promessa que estava sobre Cristo está também sobre nós. Basta nós fazermos como Cristo. O que Cristo fazia? Entregava a Deus a tua vida, e a vida dele dá muito prazer para Deus. Deus olhava do céu para Jesus e falava: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer em cada batida do coração dele. Porque ele entregou toda a sua 24 horas para fazer a vontade do Senhor. Todos os dias ele acordava disposto a fazer a vontade de Deus na vida dele. E Jesus declarou: aquilo que eu fiz, vocês também são capazes de fazer. E vou além, vocês serão ainda maiores do que eu. Olha a humildade desses servos. Como assim fazer obras maiores que Jesus? Como assim, cara? Isaías 42. Abra a tua Bíblia.
Isaías, capítulo 42. Amém? Certa vez eu estava na academia, tinha uma pessoa lá que ela era problemática. E essa pessoa, eu orava por ela. Apesar dela estar me fazendo mal, estar me perseguindo, estar querendo me prejudicar, eu estava lutando contra a minha carne para fazer a vontade de Deus e orar por aquele que está me perseguindo. Amém. E ali entregando a vida para isso, fazendo isso dia após dia, e essa pessoa veio a se converter. Ela veio a se converter, me pediu perdão, e aquele dia eu fui muito impactado por tudo que aconteceu. Foi algo muito belo, muito bonito, que eu sabia que o Victor não seria capaz de fazer, que era o Senhor quem tinha operado de forma poderosa naquela situação. E aí eu fui para casa, cheguei muito abalado, já com o olho lagrimejando, estava muito impactado com aquilo que eu morava de frente com a academia na época. Comecei a orar, e aí o Senhor falou para mim, Isaías 42. Aí quando eu abri, estava escrito assim, no primeiro versículo: o Senhor Deus diz, aqui está o meu servo. Então quando ele declara, aqui está o meu servo, fala o seu nome, tá? O Senhor Deus diz, aqui está o meu servo, Victor. É sobre você, amém? A quem eu fortaleço, é Ele quem te fortalece. Não adianta você querer buscar forças em outras coisas, ou em você mesmo, ou nos teus recursos, ou nas tuas capacidades. É Ele quem te fortalece. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Salmo 126. O meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Você é um escolhido de Deus. Pedro declarou agora mesmo para nós: nós somos povo eleito, geração eleita, povo escolhido e separado. Você é um escolhido de Deus, amém? E você dá muita alegria para o Senhor. Você enche o coração de Deus de alegria. Pus nele o meu Espírito. Quem carrega o Espírito Santo? Aleluia. Ele habita dentro de nós, irmãos. Ele pôs em nós o Espírito dele para quê? E ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Queridos irmãos, Ele te fortalece, Ele tem alegria na tua vida, Ele pôs em você o Espírito dele, um ser que está aqui desde antes da criação do mundo, que sabe todas as coisas. Tudo isso para uma finalidade: você anunciar as boas novas do Evangelho a todos os povos. Aleluia, glória a Deus. Essa pessoa, ela tem que carregar mais uma característica: ela não pode querer a atenção dos homens. Você já conseguiu abandonar o desejo de ter a atenção dos homens, ter o aplauso das pessoas, ter o apoio das pessoas, a confirmação das pessoas? Necessidade de aprovação é um bloqueio. Se ninguém te aprovar, você não consegue avançar. Se ninguém te aplaudir, você não consegue acreditar. Se ninguém falar, olha, foi muito bom, você acha que foi ruim. Versículo 2: não gritará, não clamará, não fará discursos nas ruas. Ou seja, não está voltado em buscar a atenção das pessoas. Está completamente voltado em agradar aquele que o chamou. Nenhum soldado, disse Paulo a Timóteo, quando recrutado, gasta a tua vida tentando agradar
pessoas, mas procura agradar aquele que o recrutou. O apóstolo Pedro e o apóstolo João declarou: convém a nós obedecer a Deus do que aos homens. O apóstolo Paulo diz: acaso estou eu querendo agradar a homens ou querendo a aprovação de homens? Nós temos que viver dessa maneira, irmãos. Entregar toda a tua vida não querendo a atenção de pessoas, mas querendo verdadeiramente a atenção de Deus, e é Ele quem te exaltará perante as pessoas. Busque sempre dar alegria ao Senhor, amém? Essa pessoa não será uma pessoa que atrapalha a entrada dos outros no reino dos céus. Como assim? A Bíblia fala sobre os fariseus, em Mateus 23, que eles faziam fardos para os outros carregarem e que eles mesmos não estavam carregando. Eles enchiam de burocracia e de leis a vida com Deus, deixava isso tão difícil na mentalidade daquele que queria vir para o Senhor, que aquela pessoa acabava desistindo, ou acabava achando que era algo muito difícil. Quando nós batizamos pessoas aqui, eu fiz questão de pregar para vocês o que a Bíblia fala sobre batismo. Porque, irmãos, tem pessoas que dificultam a entrada de outros no reino dos céus. Mas, pastor, aqueles que foram batizados não estão mais conosco. Aqueles que foram batizados não estão mais na caminhada com Cristo. Deus só nos chamou para pregar o Evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. O resto da obra é com Ele. A semente foi lançada, irmãos. No momento, todos os pecados foram perdoados. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia seguinte. Então, por que ficar adiando a salvação das pessoas? Nós estamos aqui para facilitar a entrada no reino e não dificultar. Ah, não, você tem que fazer um curso. Ah, não, você tem que congregar com a gente por tanto tempo. Ah, não. Não, irmãos. A Bíblia nunca pregou isso. Por que eu vou criar leis minhas humanas, sendo que a Bíblia não prega isso? E eu declarei que Filipe pregou ao eunuco que ele acabou de conhecer. O eunuco falou: aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Nada impede, vamos lá e desce essas águas e batiza. E depois Filipe nunca mais viu o eunuco. O eunuco continuou cristão? Não sabemos, a Bíblia não relata. Mas Filipe não perdeu a oportunidade, porque a oportunidade bate uma vez só na porta, irmãos. Então não dificulte a entrada das pessoas no reino. As pessoas novas chegam e você não acolhe, as persegue, as exclui, está dificultando. A pessoa começa a criar uma imagem errada sobre a igreja por causa do nosso comportamento com os novos convertidos, sendo que nós deveríamos ser aqueles que os abraçassem, os trouxessem, e sabendo que eles estão se afastando, ir lá e pegar e falar: não, volta aqui, vem aqui, caminha conosco. Jesus é bom demais para você abandonar, fica com a gente. Ao invés disso, a gente fecha as portas do céu para as pessoas. Então, as pessoas que dão alegria ao Senhor não pode carregar essa característica. Versículo 3: não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda a dedicação, Ele anunciará a minha vontade. Então a pessoa já chega aqui arrebentada, já chega aqui desacreditada, já chega aqui destruída. E ao invés de nós cristãos sermos aquele que vai levantar, a gente termina de derrubar, termina de quebrar o galho que já está fraco. Não pode ser a característica daquele que alegra o coração de Deus, amém? É uma pessoa que não desiste. É uma pessoa que entendeu que quem o fortalece é Deus, e que ele não precisa mais se apoiar nas suas forças, mas ele só precisa acreditar que maior é o que anda com ele, que maior é o número que anda com ele, acreditar na identidade que ele carrega como filho de Deus. Por um período eu deixei de acreditar na minha identidade, irmãos. Virou uma confusão tão grande na minha cabeça que vocês não têm ideia. Eu tive que gastar meses estudando sobre paternidade e identidade. Eu comprei um curso sobre paternidade e identidade, para mim verdadeiramente entender quem eu sou em Cristo Jesus. E quando você se blinda disso, quando você realmente acredita nisso,
nada mais te para, nada mais te abala. Tem vozes contrárias, não mais te fere, não mais te para, não mais te congela. Tem demônio batendo, você não para, você não, nada mais te segura, você vira uma flecha nas mãos do Senhor. Quando você tem uma certeza da tua identidade em Cristo Jesus. A pessoa está falando algo contrário do que a Bíblia fala. Engraçado que eu estava com o louvor do Eli hoje na minha cabeça, e o William começou a fazer um toquinho aqui, e parecia o louvor dele que fala: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Está com a identidade blindada sobre as coisas de Deus. Não é uma pessoa que vai se abalar, irmãos, amém? Versículo 4: não se cansará, nem desanimará, mas continuará firme até que todos aceitem a minha vontade. As nações distantes estão esperando para receber os teus ensinamentos. Está cheio de gente ali esperando você abrir a boca. Está cheio de gente lá fora. A Bíblia diz que a natureza clama pelo manifestar dos justos, porque a natureza está sofrendo, irmãos, porque ela está em um jugo de um ser humano ruim. Por isso que ela clama pela manifestação dos filhos de Deus. Amém? Tem almas ali gritando em desespero, e a salvação está com você. Você é aquele que vai anunciar e libertar os cativos. Isso nós vamos ver mais para frente, amém? Agora olha o tamanho do ser que te chamou agora. Versículo 5: o Senhor Deus criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo que nela existe, e deu vida e fôlego a todos os seus moradores. Esse é o ser que te chamou. Esse é o ser que está falando que te fortalece. Esse é o ser que falou que se alegra da tua vida. Este é o ser que acredita naquilo que ele está confiando em tuas mãos. E agora o Senhor diz ao seu servo Victor. E agora o Senhor diz ao seu servo. O Senhor está dizendo para você. É para você, meu irmão, para você, minha irmã. Agora o Senhor está dizendo isso para você. Versículo 6: eu, o Senhor, o chamei e o peguei pela mão. Agora vem um versículo tremendo, irmãos. Para que haja salvação por meio de você, eu o criei e o enviei, como garantia da aliança que eu vou fazer com o meu povo, como luz da salvação que darei a outros povos. Irmãos do céu, o Senhor declarar isso sobre nós é muito poderoso. Estou me arrepiando aqui, lembrando daquela experiência, daquele dia. Para que haja salvação por meio de você. Como é gostoso uma alma vir falar para você: hoje eu ando com Jesus, por tua causa. Graças à tua vida, hoje eu ando com Cristo. Irmãos, isso é poderoso demais. Você vê uma vida sendo transformada por conta da tua vida. Isso é muito grande, irmãos. Você é aquele que está fazendo agora o papel que Cristo fez, está aliançando aquela pessoa novamente com Deus. O sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos. A nova e eterna aliança. Jesus veio, fez a obra e ele falou: enquanto estou na terra, estou trabalhando, mas quando eu partir, é com vocês. Quando eu for, é com vocês. Eu acredito em vocês. Versículo 7, para terminar, irmãos. Isso aqui também é muito pesado. Porque as pessoas que muitas vezes você tem guerra com elas são extremamente atormentadas por demônios. Extremamente. É num nível que você não faz ideia.
porque você já anda com Jesus há muito tempo. Você se esqueceu do que é ser atormentado por demônios desse nível. Mas quem não conhece ainda Jesus, quem não anda com Jesus, é muito atormentado. É 24 horas o capeta falando coisas horríveis na cabeça dessa pessoa. Eu já tive experiências maravilhosas e sobrenaturais com Deus, irmãos. Maravilhosas e sobrenaturais. Mas eu já tive umas pesadas também. O Senhor quer que eu revele assim, Deus? Totalmente? Teve uma vez que Deus me permitiu ouvir a voz de Satanás por 24 horas. Você não tem ideia do que é esse ser, do quão pecaminoso ele é, do quão podre ele é. E eu me recordo dele falar coisas horríveis sobre mim, falar coisas horríveis sobre as pessoas que eu conheço, e ele ficava o dia todo martelando aquilo na minha cabeça, o dia todo. Então, quando você tem vozes negativas, imediatamente repreende, porque é Satanás falando com você. É Satanás lançando os dardos dentro de você. Então, tem horas que eu tenho uns pensamentos que imediatamente eu já falo, está amarrado em nome de Jesus, porque eu já tenho discernimento de que é Satanás me atacando, de que é Satanás querendo me trazer peso. Então ali ele ficava falando, só acalmava aquela voz, só parava quando eu orava. Eu orava, aquela voz cessava por um tempo, depois ela vinha bem baixinha, começava a crescer de novo e começava de novo, e não parava. E era horrível, era horrível. Tinha hora que ele se fingia de Jesus, falando umas coisas da Bíblia, de Deus, e depois ele voltava a atacar, distorcendo as coisas. Irmãos, é horrível. E nós que andamos com Jesus, nós temos uma proteção divina. Satanás declara isso quando ele está discutindo com Deus sobre Jó. Ele fala, também você colocou em volta dele uma proteção divina, que me impede de chegar, de tocar a vida dele verdadeiramente. Só que aqueles que não andam com Cristo, irmãos, não têm essa proteção divina. Essas pessoas são completamente atacadas pelo inferno 24 horas. E o inferno fica falando na cabeça dela, ataca aquele cristão, persegue aquele cristão, aquela pessoa, você não gosta dela. Sabe por quê? Porque a tua luz incomoda as trevas. E o que a gente vai fazer entendendo isso agora? Vamos continuar brigando com a carne e o sangue? Ou vamos entender que Satanás e os demônios são os nossos inimigos? Versículo 7. Olha a tua missão: para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os prisioneiros e soltar os que estão em prisões escuras. Libertar os cativos. Essa prisão não é uma prisão física, irmãos, é uma prisão espiritual. É uma prisão que nós não vemos com os nossos olhos, a não ser que nós estejamos com uma intimidade muito grande com o Senhor, Ele nos dá discernimento. Essa pessoa está sendo atacada por demônios. E isso é muito real, irmãos, é muito real. Eu já vivi também pessoas iradas, enfurecidas, estão falando, gritando, e ali quando eu saio, eu começo a orar e repreender aqueles demônios, e aquela pessoa parece calma, sem nem ela mesma entender por que ela está calma agora. Só que a nossa oração é limitada. Você tem que ensinar ela a guerrear, você tem que ensinar ela a batalhar. Essa missão é sua. Então você tem que apresentar Jesus Cristo para ela, para você verdadeiramente viver todas essas lindas promessas que o Senhor entrega nas nossas mãos, e confia em cada um de nós. Esse Deus tão grande que criou todas as coisas, Ele acredita em você, em mim, um ser mortal muito mais inferior, mas Ele acredita em nós, irmãos. Nós estamos na semana de missões. Então seja um missionário, seja um pregador do Evangelho, faça, realize a boa obra que o Senhor encarrega nas suas mãos.
e seja um filho que verdadeiramente dá alegria ao Pai. Amém? Aplaudam ao Senhor, aplaudam a Jesus, aplaudam ao Espírito Santo. Aleluias! Vamos encerrar o culto? Glória a Deus. Pode desligar o meu fone, por favor?